Agora é sério, você não tem mais tempo e não dá mais para errar. O concurso nacional unificado já vai acontecer e você precisa ter eficiência nesse seu estudo de reta final. Nesse vídeo eu vou ensinar você a montar um cronograma de estudo infalível para quem quer passar no concurso do CNU e está aqui na reta final. Eu sou Michael de Jesus, eu passei em 12 concursos públicos e eu estou aqui agora para ensinar e ajudar pessoas comuns iguais a você a passar no concurso público dos sonhos, sem que para isso precise se enroscar e se complicar. Se você ainda não nos segue, segue esse canal. Aproveita também, curte esse vídeo aqui para você receber outros conteúdos iguais a este. Vamos lá? Chegamos a um ponto crucial, que é que você precisa entender que a preparação para o concurso público, ela não pode acontecer de maneira aleatória. Ela tem que acontecer por etapas. A primeira etapa seja o planejamento. E quando é que começa o planejamento? É como se fosse uma construção. Todo mundo fala que uma construção começa primeiro pelo alicerce. E eu digo para você, não sou engenheiro, que essa não é a verdade. Uma construção não começa pelo alicerce. Uma construção começa pelo canteiro de obra. Chega-se ali a empreiteira e constrói primeiro o alojamento onde os funcionários vão ficar. Esse é o começo de tudo. Estudar para concurso público vai exigir, antes de tudo, que você conheça algumas informações para que então você consiga montar um cronograma infalível para a situação em que você está. Não existe um único cronograma que serve para todo mundo em todos os momentos. Claro que não. Você precisa montar um cronograma de estudos de acordo com as suas características pessoais, bem como em que momento você se encontra. Essas informações, eu não tenho elas individualizadas de cada um que está assistindo esse vídeo, mas eu posso trazer algumas outras informações que são comuns a todos que aqui estão assistindo e que vai servir para ajudar nós a montarmos um cronograma infalível para que a sua aprovação no CNU ela aconteça e de uma vez por todas você alcance a estabilidade financeira que eu tenho certeza que você está desejando. Qual que é a primeira informação que nós precisamos ter em mente? Você está na reta final. O concurso do CNU está aí, prestes a acontecer. Então precisa ser um cronograma de estudos mais enxuto. Para essa realidade, uma realidade de estudos de reta final, uma realidade de estudos pós-publicação edital. A quem está se preparando para concurso, um concurso público que vai abrir daqui a 1 ou 2 anos, a estratégia dessa pessoa vai ser uma outra totalmente diferente daquela estratégia necessária para quem está na situação em que você se encontra. E qual situação que é essa? A situação de quem está em vias de prestar uma prova. Partindo dessa situação, já temos aqui a necessidade de montarmos um cronograma mais eficaz diante do curto prazo de tempo. É impossível passar no concurso público agora estudando reta final? Não, não é impossível. A gente sabe que talvez, se você tivesse começado a se preparar ou já está se preparando há mais tempo, a empreitada ficaria mais fácil. Mas impossível não é. Então vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos aqui. Então precisamos montar um cronograma de estudos mais enxuto. Perfeito. Qual que é a outra situação que deve ser levada em consideração nesse momento de construção de um cronograma eficiente para essa situação de estudo de reta final? É conhecer a banca que vai aplicar a prova. Sabemos que a banca é a Fundação Sesgran-Rio. E essa fundação, que é a banca do concurso, ela possui características que lhe são próprias. E elas precisam ser levadas em consideração na hora de montar um cronograma. Eu garanto para você, quanto mais específico for seu cronograma, maior e mais eficiente será o seu resultado. Fazer um cronograma sem se preocupar com a banca torna as coisas muito mais difíceis. E quais são as características da Sesgran-Rio? Bom, a Sesgran-Rio tem uma característica muito importante, muito marcante. Ela trabalha o máximo possível para conseguir, numa única prova, cobrar todos os pontos do edital. As demais bancas não costumam fazer isso. As demais bancas, realmente, elas têm o hábito de deixar alguns pontos do edital de fora. Mas quando nós falamos de Sesgran-Rio, ela tenta a todo instante cobrar o máximo de assuntos possíveis, o que faz ser uma prova que dificilmente cai 2 questões sobre o mesmo assunto. Então nós temos aqui a situação de que precisa no nosso cronograma de estudos, a gente, por mais que ele seja enxuto, o aluno precisa ter a consciência, o candidato. Eu falo aluno porque eu sou professor e às vezes a gente acaba se utilizando dessa nomenclatura de maneira automática. Mas o candidato, ele precisa ir fazer a prova sabendo que ele não pode se dar o luxo de deixar algumas matérias de fora, em razão que a nota de corte deverá ser alta. Ele precisa então levar em consideração que ele está fazendo uma prova de uma banca que tenta esgotar quase que todos os assuntos do edital. Não dá para ela esgotar todos os assuntos, a gente sabe disso, mas ela tenta ao máximo fazer isso. Então, todos os assuntos passam a ser importantes, mas nós vamos trabalhar isso um pouco mais à frente nesse vídeo aqui ainda. Mas não só isso, nós temos um outro ponto importante. Ela costuma cobrar todo o conteúdo, ou quase todo o conteúdo, né?
Além disso, quando ela pede legislação, ela costuma cobrar muito mais lei seca do que as outras bancas. As outras bancas de concurso, Sebrasp, FCC, elas costumam se apegar um pouco mais à jurisprudência do que a Sesgran-Rio. A Sesgran-Rio, ela é muito de lei seca. O que é lei seca? É quando cai questões ligadas à legislação, ela não fica pedindo muito debate sobre aquele artigo de lei, os debates que existem sobre eles. Ela pede mais ou menos o texto literal. Então, quando você estiver estudando para a prova do Concurso Nacional Unificado, do CNU, você precisa dar mais ênfase, quando chegar na parte de legislação, ao texto legal da lei, do que propriamente a todos os debates que giram em torno daquela situação hipotética que a lei traz. Eu sei que é um trabalho de decoreba, e isso atrapalha um pouco, isso é um pouco chato, isso torna os estudos chatos, mas nós estamos estudando em reta final. Nesse momento, não cabe você ter delongas por natureza. Até se fosse outra banca, a gente tinha que ir direto ao ponto. Quando se fala de Sesgran-Rio, aí que tudo piora. Por que piora? Porque já é uma banca que naturalmente a prova dela é mais enxuta. Ela não costuma trazer enunciados longos e nem ficar trazendo tantos debates para a prova. Ela gosta de perguntar, quando ela pergunta a legislação, o texto literal da legislação. Ela é contundente ali direto, e aí você precisa então ter um trabalho de decoreba quando você estuda a legislação. E é importante então você saber que ficar pegando materiais extensos, que tem muito debate em cima de um único artigo de lei, vai mais complicar a sua vida do que ajudar num momento de preparação de reta final como esse. Uma prova de enunciados, de certa forma, curto, né? Não costuma ser uma prova extensa. Não estou querendo dizer que não vai ter nenhuma questão mais extensa. É, obviamente que tem grandes chances dessa questão existir de uma maneira mais extensa, mas é uma prova que costuma ser muito mais direta e mais objetiva que as outras bancas de concurso público. Um outro ponto, que talvez essa seja a principal marca da Sesgran-Rio, que é uma banca que costuma repetir e muito questões que foram aplicadas em outras provas. Todas as bancas possuem um banco de dados de questões. Esse banco de dados, as questões são resgatadas a cada prova, e aí tenta-se, né, não repetir as provas, e isso não acontece com tanta frequência nas outras bancas. Sesgran-Rio adora cobrar perguntas na literalidade que já foram cobradas em provas anteriores mais antigas. Então é ideal, nesse estudo de reta final, você fazer exercícios, e os exercícios preferencialmente da Sesgran-Rio. E aí, claro, você vai se utilizar das ferramentas que você tem à sua disposição no que se refere a banco de questões. Quais bancos de questões você vai usar? Eu não vou fazer propaganda de nenhum, mas dê ênfase às questões da Sesgran-Rio. Por quê? Porque vocês vão ver como essa banca gosta de perguntar perguntas que ela já fez em outro concurso. Isso encurta muito o trabalho de vocês. E aí, quando nós falamos de algumas matérias, a Sesgran-Rio, ela possui características que são próprias. Como você bem sabe, não dá para eu, nesse vídeo, trazer todas as matérias, todas as disciplinas que estão no edital do Concurso Nacional Unificado, porque nós temos ali concurso para tudo. Eu vou dar como exemplo, talvez, aquela disciplina, aquela matéria, que ela é mais comum na prova. Português, por exemplo. Português. Sesgran-Rio adora cobrar conceito. Ela cobra muito mais conceito em português do que interpretação de textos, o que é diferente de uma Sebrasp. Uma Sebrasp adora muito mais a interpretação do que, por exemplo, conceitos, regras gramaticais. Então, Sesgran-Rio, ela não costuma não complicar na disciplina de português. Ela costuma ir direto ao ponto, perguntar o que é um adjetivo, o que é um advérbio. E ela traz assim, uma frase e fala, encontra o advérbio da frase, encontra o substantivo da frase. Ela costuma fazer isso. Então, ela tem características. Estilo de perguntar. O ideal é que você saiba quais são as características de todas as matérias que estão no seu edital. Eu trouxe aqui o português, porque português é apenas um exemplo. Feito esse panorama geral de como é a Sesgran-Rio, vamos para um outro ponto que muito interessa a você que está montando um cronograma. As pessoas costumam montar um cronograma de estudos por matéria e dia da semana. Vamos aqui dar um exemplo. A pessoa escolhe a segunda-feira para estudar português, a terça-feira para estudar matemática, ou matemática, raciocínio lógico, a quarta-feira para estudar direito administrativo, e aqui já começa a complicar tudo. Em que medida tudo começa a ser complicado? É essa situação de você ter matérias por dia da semana. O ideal é não é você estudar determinadas matérias em tais dias, mas é você criar algo que nós chamamos de ciclo de estudos. Eu vou explicar para você o seguinte. Imagine você que na segunda-feira você vai estudar português.
E aí, então, você se propôs a estudar 1 hora e meia, 2 horas de português e tudo deu muito certo. Você estudou 1 hora e meia, 2 horas de português na segunda-feira e foi perfeito. Chegou na terça-feira, que você se propôs a estudar matemática ou raciocínio lógico, o seu dia não foi muito bom. Não foi muito bom por quê? Porque você teve outros compromissos, teve imprevisto, às vezes teve que ajudar teu filho numa questão, ajudar teu marido, ajudar sua mãe, o trabalho que você desempenha aí, que é a sua atividade profissional, as coisas aconteceram de um jeito fora da programação, o que acabou prejudicando a sua organização dos estudos, e você, ao invés de estudar 2 horas, que nem você fez com português, no dia anterior você estudou 30 minutos ou nem estudou. E aí já começa, então, você a minar o seu cérebro, porque isso vai gerar um incômodo, um desconforto, porque na terça-feira você não estudou matemática como deveria, chegou a quarta-feira e você tem que estudar, por exemplo, direito administrativo. E aí começa você a ter a dúvida: o que você faz? Na quarta-feira você continua estudando matemática ou você passa a matéria de quarta? Se você estudar matéria de matemática na quarta, a matéria de quarta você tem que estudar na quinta e aí começa a bagunçar os seus estudos. Esse monte de drama e conflito começa a pessoa trazer para si uma cobrança psicológica, uma frustração psicológica, que ela começa a achar que está tudo dando errado, que o estudo dela não está rendendo, que ela está muito bagunçado, que ela não está dando certo esse planejamento, que ela não está indo bem na sua preparação e não vai passar num concurso público. É tanta coisa que ela começa a pensar e trazer para si dentro dessa situação que gera um estresse, gera um desestímulo e fatalmente isso acontece com certa frequência, a pessoa desiste. E ela vai parando pelo meio do caminho. Ela até pode fazer a prova, porque para não perder o dinheiro ela já pagou, mas ao longo do caminho ela já desistiu da preparação dela para o concurso. Quando a gente estuda por ciclo de estudos, a gente desconsidera o dia da semana. Pouco importa se é segunda, se é terça, se é quarta. O que acontece é que você tem as matérias para serem estudadas e ela tem que estudar uma após a outra. A primeira matéria é português, a segunda matéria é matemática, a terceira é direito administrativo, a quarta é direito constitucional. Eu estou citando essas matérias como exemplo. Eu não sei quais são as matérias do seu edital, do concurso que você vai prestar. Essas matérias são só exemplo. Desse jeito, se acontecer um imprevisto na terça-feira, a terça-feira não está atrelada a nenhuma matéria, não prejudica os estudos daquela matéria. Você sabe que na quarta-feira você vai continuar aquela matéria, ou vai estudar aquela matéria só na terça, por quê? Porque você não estuda mais considerando os dias da semana, mas sim a ordem de matérias. Outra coisa extremamente importante que o seu cronograma de estudo precisa considerar: evita de estudar uma única matéria por dia. Uma única matéria por dia dificilmente você vai conseguir cumprir os requisitos do edital. Uma única matéria por dia vai contribuir mais para o seu esquecimento. Uma única matéria por dia vai evitar que você treine, tá lendo um assunto e logo em seguida começar um outro que é importante para quem vai fazer prova. Por quê? Quando você for fazer a prova, naquele domingo que vai acontecer, você vai estar um momento ali resolvendo as questões de português e logo em seguida você vai resolver, sei lá, as questões de matemática. Você vai pular de um assunto, de uma matéria para outra. E esse pular de uma para outra, muitas vezes, vai exigir de você um treinamento com seu cérebro de você zerar um assunto para começar outro. A gente acha que isso é normal, isso é natural, mas se você não tiver treinado isso, até no dia da prova isso vai virar um complicador na sua vida. Então você precisa, efetivamente, pelo menos ter 2 matérias ali num dia, e não passar de 4. Cada pessoa tem um tempo de estudos diário para poder se dedicar. Há quem tenha mais tempo e pode ter no seu cronograma 4 matérias, e há quem tenha menos tempo e vai precisar ter 2. O que eu estou dizendo é o seguinte: evite ter uma única matéria e evite também ter mais de 4. Você precisa, de um jeito ou de outro, fazer caber na semana, ainda mais quando se trata de Sesgran Rio, que costuma a cobrar o máximo possível de assuntos do edital, a você estudar uma matéria por vez. Você vai ver que vai chegar na sexta-feira, você não vai ter visto quase nada do edital. Então você precisa ter pelo menos 2 matérias aí dentro do seu ciclo de estudos. Por onde vocês começam a estudar? Essa é uma pergunta crucial e que muita gente tem dificuldade. Por onde você começa a estudar? Você está no estudo de reta final. Você não tem aquele tempo de quem vai prestar uma prova daqui a um ano e meio tem, de olhar as coisas com um pouco mais de calma, que eu nem sei se isso é bom. Mas a pessoa que tem um ano e meio para estudar para um concurso que ainda vai acontecer, né, ela tem mais tempo. Não é o seu caso. Então, você não pode começar a estudar as matérias na ordem do edital. Você precisa estudar as matérias na ordem que costuma ser cobrado nas provas daquela banca. Sesgran Rio tem uma ordem de preferência sobre cada uma das matérias. E essa ordem de preferência que você precisa, então, respeitar. Comece estudando dos assuntos mais cobrados para os menos cobrados. E aí vai exigir de você o quê? Lembra o exemplo que eu dei de uma construção dentro de um trabalho de engenharia? Não começa pelo alicerce, começa você pelo canteiro de obras. E exatamente isso. Você não começa a estudar estudando propriamente, você começa planejando e pesquisando e montando a sua estratégia. E nesse caso, a estratégia é você saber
O que que a Sesgran-Rio exige em primeiro lugar em cada um dos assuntos? E começar por meio desses assuntos. Ir dos assuntos mais cobrados para os menos cobrados. E daí, então, eu não consigo aqui, nesse momento, falar para vocês quais são os assuntos mais cobrados de todas as matérias, mas eu vou trazer, então, aqui português como exemplo. E aí, como é que a Sesgran-Rio costuma a cobrar português nas suas provas? Qual que é a ordem de preferência da Sesgran-Rio? A Sesgran-Rio tem uma ordem de preferência voltado mais para gramática. É uma prova muito mais gramatical do que de interpretação de textos, diferente da Sebrasp. Uma prova da Sebrasp costuma ter muito mais interpretação de texto do que gramática. Então, quando você for montar o seu cronograma de estudos, você tem que levar em consideração que para português, o seu foco vai ser maior em gramática e menor em interpretação de textos. E aí, por que que eu estou falando que é menor? Porque você não vai correr o risco de fazer a prova sem estudar nada de interpretação de textos. Quando você pega uma prova da Sesgran-Rio, de 70% a 80% é gramática. Você fala, pô, mas só 20% a 30% é interpretação e eu tenho que focar nisso? Tem. Por quê? Porque o pouco que esse tipo de prova cobra de interpretação de textos, ele é muito objetivo e daí dá para tirar uma pontuação legal. É muito mais fácil você acertar os 20% de uma prova de interpretação de textos do que 20%, por exemplo, da prova de matemática. Então, é importante você ir para a prova tendo estudado, de certa forma, um pouco de interpretação de textos. Outra coisa, tudo bem que a matemática, a gramática é mais cobrado, mas você não pode, como eu já expliquei para vocês, uma prova da Sesgran-Rio é uma prova onde a maior parte dos temas que estão no edital eles tentam cobrar. Então é muito difícil você querer fazer a prova deixando de lado algum assunto. Então, mas se dedique mais, por exemplo, em português, a questões ligadas à gramática. E claro, eu fiz aqui para construir esse vídeo uma pesquisa prévia, conhecendo a banca, o que que ela cobra mais. Você precisa fazer esse trabalho para poder saber de outras disciplinas. Mas aqui, então, vamos lá. É uma prova mais gramatical e com menos interpretação de textos. Fora isso, dentro da ideia de gramática, o que que a Sesgran-Rio costuma a cobrar? Eu vou falar aqui talvez 3 assuntos que são mais cobrados nessa ordem. Por exemplo, colocação pronominal. Sesgran-Rio costuma cobrar colocação pronominal, concordância verbal e concordância nominal. Esses são os 3 assuntos mais cobrados na prova dela que eu tive acesso às últimas provas, várias provas, aliás, que eu tive acesso. Então, quando você for montar o seu cronograma de estudos, chegou na parte de português, você tem que começar de colocação pronominal, ir para concordância verbal, depois para concordância nominal e ir seguindo essa ordem de preferência que a Sesgran-Rio costuma acontecer. E isso você repete nas outras disciplinas. Matemática tem uma ordem de preferência, direito administrativo tem uma ordem de preferência, direito constitucional tem uma ordem de preferência. E aí você fala, professor, mas como é que eu sei a ordem de preferência dessas provas? Especificamente dessa banca, Sesgran-Rio. Primeira coisa, se você pesquisar, a internet tem as estatísticas. Você encontra isso com muita facilidade. Você primeiro precisa ter essas estatísticas para depois sentar para estudar. Não vai estudar os assuntos na ordem do edital. Não me canso de dizer isso. Vá dos assuntos mais cobrados para os menos cobrados. Essa é a primeira estratégia. 2. Dentro da sua organização de estudos, você precisa ter o hábito de fazer exercício todos os dias. Não adianta só você querer estudar o assunto e não fazer questões. Questões precisam ser feitas todos os dias, de preferência com questões da Sesgran-Rio. Quanto mais questões da Sesgran-Rio vocês fizerem, melhor. Primeiro, porque ela repete as questões. Segundo, você vai ter um termômetro dos assuntos que são mais cobrados. E aí você consegue ir ajustando o seu programa de estudos de acordo com esses assuntos mais cobrados para os menos cobrados. Feito isso, qual que é outra dica que eu dou para vocês? Revisão. Todos os dias, os seus estudos têm que ser compostos por um tripé. Leitura do conteúdo, e aí cada um vai utilizar uma ferramenta, resolução de questões e revisão. A revisão vai acontecer por diversas formas de meio de estudos ativos, né? Flashcards, você vai ver seus mapas mentais, suas anotações, mas todos os dias você vai estudar o conteúdo, você vai fazer exercício e você vai fazer revisões. Claro que você não vai fazer tudo isso do mesmo assunto. Você vai estudar um conteúdo, você vai fazer questões de outro conteúdo e revisão de outro conteúdo que pode ser o mesmo das questões, por que não? Mas o ideal é você não fazer questões sobre algo que você leu no dia. Você precisa fazer questões de algo que você leu pelo menos 1 ou 2 ou 3 dias. Revisão de algo que você estudou lá atrás. E estudar aquilo que você ainda está avançando no edital. Você precisa todos os dias ter esse tripé. Se o dia que você estudou, você não fez questões, ou então você não fez questões ou não fez a revisão, você então naquele dia não teve o estudo completo. Então seu cronograma de estudos precisa ter mais de uma disciplina por dia. Você precisa tentar abordar todas as matérias do edital,
Você precisa começar a estudar dos assuntos mais cobrados para os menos cobrados. Todos os dias tem que caber na sua organização de estudos leitura do conteúdo, resolução de questões e revisão. Esse cronograma de estudos para uma reta final é aquele que vai surtir mais efeito e que você tende a evoluir o mais rápido possível para alcançar o seu resultado. Como eu disse, eu não consigo montar um cronograma aqui de estudos para o concurso específico que você vai passar. Precisei fazer esse vídeo de uma maneira geral e que já trouxe aqui informações o suficientes para você fazer um cronograma infalível. Mas eu vou te fazer aqui uma proposta. Escreva nos comentários para qual concurso público do CNU você vai prestar e aí, claro, aquele concurso que for mais vezes comentados, eu vou fazer um vídeo montando um cronograma passo a passo para aquela carreira com todas as matérias, todas as disciplinas e todos os assuntos, porque foi o pessoal que mais demonstrou interesse, é o pessoal daquele concurso específico, perfeito? E aí, então, desejo a você boa sorte e peço que se esse conteúdo ajudou a você, certamente também vai ajudar alguém que você conhece que estuda para concurso. Daí indica esse vídeo para essa outra pessoa, porque eu tenho certeza aí que, né, que o universo vai conspirar ao seu favor na medida em que você está estudando e pensando nos seus colegas. Vejo você no próximo vídeo. Boa sorte, bons estudos.